Olá pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim. No nosso primeiro vídeo do treinamento sobre lógica e algoritmo, nós vamos estabelecer uma definição para a lógica e para algoritmo, entender o que é cada uma dessas coisas e as diferenças existentes entre esses dois conceitos. No vídeo de introdução, nós vimos que um dos grandes problemas que ocorrem para algumas pessoas que estão começando a aprender a programação não é com relação à sintaxe da linguagem que está vendo, mas com relação a pensar a forma de solucionar um problema que lhe é apresentado. Então, com esse foco, nós vamos começar essa definição aqui. Então, o que vem a ser lógica e algoritmo? Vamos estabelecer, então, uma diferenciação. E para fazer isso, vamos nos lembrar de pequenos detalhes que hoje nós fazemos de uma forma tão automática que a gente nem para pensar sobre aquilo que estamos fazendo. Quer dizer assim, parece que já estamos com aquilo pré-programado na nossa mente, né? Um desses aspectos é a atividade de escovar dentes, por exemplo. Vamos dar um foco maior nessa atividade para a gente poder entender o conceito de lógica e depois de algoritmo. Então a pergunta é essa que está aí. Quando você se levanta pela manhã, como que você faz para escovar os dentes? Né? Veja que a pergunta ela está direcionada exclusivamente para a atividade de escovar dente e não em outras coisas que talvez antecedam escovar os dentes, dependendo aí da sua rotina, né? Talvez você de manhã levante e vá tomar um banho primeiro antes de escovar os dentes, né? Mas, no caso, nós vamos dar foco diretamente aos processos relacionados a escovar o dente. Veja que aí nós estamos delimitando o nosso problema, né? Nós estamos jogando um holofote só no problema de interesse nosso de solução, que é escovar o dente. A gente não quer saber o que acontece antes disso e o que vai acontecer depois. Nós temos que nos concentrar só no problema a ser resolvido, que é como que você faz para escovar os dentes. É claro, né, pessoal, que talvez eu faça isso toda manhã um pouco diferente do que você faz, né? Então, a forma de escovar os dentes pode ter pequenas mudanças de procedimento, de sequência, mas no final o resultado deve ser atingido, ou seja, você e eu ou todas as outras pessoas que escovam o dente estarão com os dentes teoricamente escovados, limpos, etc. Né? Então, cada pessoa, né, pode ter uma sequência de passos que não seja exatamente igual, pode ter algumas pequenas diferenças. Como, por exemplo, o que você faz primeiro, se você joga água na boca ou se você joga água na escova, enfim. Então, vamos entender esse jeito de fazer, né? Vamos pensar nisso daí, que é essa sequência, né, de passos, que é, na verdade, a lógica do processo de escovar dente. Então, essa sequência de ações é que é a lógica do processo. Então, a gente já sabe que a gente pode chegar no resultado final partindo de sequências um pouco diferentes, mas todos esses caminhos levam a esse objetivo final. Pois bem, vamos então criar um cenário, e aqui, como nós não estamos com várias pessoas para a gente ir perguntando, eu vou criar um cenário hipotético aqui, né? E vamos raciocinar em cima dessa sequência. Então vamos pensar num cenário
de como alguém poderia escovar os dentes. Mesmo eu não conhecendo uma pessoa A, B, C ou D, se ela seguir essa sequência que eu vou passar, ela conseguirá ao final escovar os dentes. Então, vamos ver como seria isso. Lembrando que pensar nesse cenário com uma sequência de ações, né, com as ações predecessoras e etc., isso aí é que compõe o que nós chamamos de lógica. É uma forma de pensar que você estrutura as ações, colocando antes as ações que são pré-requisitos das posteriores. Isso ordena as ações no tempo, de uma maneira que, se você seguir aqui ou uma outra pessoa qualquer, o objetivo será atingido, né? O propósito daquela sequência será atingido. Então, esse objetivo, a lógica, propicia, né, a gente gerar uma documentação, uma especificação, uma descrição dessa sequência, que é a lógica, para que alguém, usando essa descrição e seguindo estritamente, exatamente o que está escrito por nós ali, possa atingir o objetivo esperado. Essa descrição que a gente faz da lógica, né, que é depois de você pensar o problema, é que é chamado de algoritmo. Algoritmo, então, é a expressão da lógica através de um desenho, de uma descrição. Então, como seria um algoritmo aqui de uma forma escrita, por exemplo? Olha lá, número 1, você vai até o banheiro. Número 2, abra a gaveta superior do armário. Pressupondo, então, essa lógica, esse algoritmo que está sendo escrito, pressupõe que você escova o dente no banheiro, né? Olha só, pode ser que alguém não tenha banheiro para escovar o dente. Então, existem essas circunstâncias. O fato é que esse algoritmo, ele pressupõe alguns pré-requisitos, que existe o banheiro, dentro do banheiro exista um armário que tenha na gaveta superior dele guardado a sua escova e que tem o seu nome nessa escova, de acordo com o algoritmo que está aí, né? Se isso não existir, esse algoritmo não vai funcionar, percebe? Então, se isso tudo existir, uma pessoa pode seguir, né, esses passos para começar a escovar o dente. Então, vai ir ao banheiro, abrir a gaveta superior do armário, pegar a escova com seu nome, pegar a pasta de dente, colocar um pouco de pasta na escova. Pode dar alguma discussão o que é um pouco, mas vamos seguir assim. Número 6. Se desejar, pode molhar a boca ou molhar a escova com a pasta. C. Olha, uma situação inusitada que apareceu aí, que é uma decisão, né? Se desejar. Você pode desejar ou não. Então, se desejar, se sim, aí fala que pode ser feito. Que interessante, né? 7. Escova os dentes. Então, nessa hora, está tudo preparado para escovar os dentes, né? Pressupondo que a pessoa saiba o que é escovar. 8. Enxaguar a boca, né? E o 9, guardar a escova e a pasta. Então, veja, 9 passos que, se alguém seguir cada um deles, pressupondo que exista no ambiente todos os pré-requisitos necessários para esse algoritmo poder funcionar corretamente, né? Então, se a pessoa seguir esses passos, ela vai conseguir atingir o objetivo, que é escovar os dentes. E não há dúvida que isso vai acontecer desde que seja seguido nesta ordem que está colocada aí. Isso que vocês estão vendo aí, então, é um algoritmo. Ele é a expressão de uma lógica que foi pensada antes. Então, nós temos a definição de lógica, que trata-se do modo de pensar e estruturar as ideias para alguma finalidade, e o algoritmo, que é a especificação daquela lógica. É uma receita, como se fosse uma receita para fazer um bolo, né? É uma ordem que, se alguém seguir, consegue atingir aquele objetivo,
desde que tenha os pré-requisitos que a lógica pré-estabeleceu. Era isso então para essa introdução dos conceitos, e eu espero vocês na próxima aula.